Por que é importante nós não deixarmos que as crianças pequenas tenham contato com coisas ruins, com as porcarias da vida? Quando eu estava estudando seminário, quando eu entrei em 2015 para estudar teologia, eu lembro que eu tive uma aula com uma professora e, se eu não me engano, era a aula de educação cristã. E a professora, naquelas primeiras aulas ali, na primeira aula, né, para incentivar os alunos a falarem sobre seus projetos no futuro, TCC que seria feito dali a 4 anos, a pergunta foi feita para os alunos, foi a seguinte: se você fosse escrever um TCC hoje, sobre qual tema você escreveria? E eu, naquela época, a Laura pequenininha, a Laura estava com 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu de bate pronto falei, olha, eu escreveria alguma coisa voltada para a educação de crianças na primeira infância, ali do 0 aos 3 anos, né? Porque isso era uma coisa muito rara de se encontrar naquela época. E até hoje isso continua, essa dificuldade ela perdura. Apesar de ter bastante literatura saindo todos os anos, ainda essa coisa de educação de criança pequena, do 0 aos 3 anos, desde aquela fase ali do recém-nascido, a questão do sono, a questão da alimentação, do horário da alimentação, da higiene, dos motivos do choro, se a criança chora muito, se não chora, se é do perfil da criança, se não é, se a gente tem que colocar a criança no bercinho desde cedo ou não, se pode colocar na cama, se não, quais os cuidados de colocar na cama, se colocar no berço pequenininho também, quais são os cuidados que precisa ter. Tudo isso e tantas outras coisas a gente foi aprendendo, né? Eu e a Alessandra, a gente foi aprendendo. Hoje nós temos 3 filhos, o Álvaro é o mais novinho agora e o Tito está passando ali na tela, e a gente foi aprendendo isso com o tempo, né? A gente acabou aprendendo. Então eu faria naquela época um TCC, um trabalho de conclusão de curso baseado nessas dificuldades de criar criança pequena. E como eu falei, a gente aprendeu já, e hoje a gente aprendeu muita coisa a gente aprendeu sozinho, fez meio que atropelado, meio que na intuição, outras coisas a gente leu, e acho que hoje isso seria um tema muito importante de se falar. Por que eu estou falando isso? Eu estou lendo um livro ainda sobre educação por meio da filosofia. E o nome do livro é Educação Segundo a Filosofia Perene. Eu olhei aqui para ver se estava aqui perto, está um pouco longe, depois eu pego ele. E nesse livro, os autores, eles trazem um ensinamento de Aristóteles, lá no livro da Política, que é onde ele fala sobre educação de crianças. E aí ele fala sobre por que a gente não deve deixar as crianças pequenas, nessa fase inicial, ter contato com aquilo que é fútil. E a resposta é bem simples, pessoal. Tudo aquilo que a criança se habitua, tudo aquilo com que ela se acostuma, ela se afeiçoa. E quando ela se afeiçoa, ela começa a se deleitar com aquilo. Ou seja, todas as palavras, os hábitos, os costumes, a comida, tudo isso, o ambiente no qual a criança está inserida e está recebendo esses afetos desde a sua primeira infância, do 0 até os 5 anos, mais ou menos nessa fase, para elas vai se tornar algo deleitável, elas vão gostar daquilo e vão automaticamente replicar e repetir na sua vida adulta. Então, por isso que é importante você entender que essa fase é a fase principal de formação do seu filho, do 0 até os 5 anos. Eles são muito influenciados nessa fase. Por isso que nessa fase as crianças, o conselho de Aristóteles é que se evite que nessa fase elas tenham contato com essas coisas que são fúteis, porque isso vai formar os hábitos e a personalidade delas. E um outro detalhe interessante: criança, nós temos a nossa alma é a nossa essência, né? E a nossa alma é formada por inteligência e vontade, que são as 2 faculdades superiores da alma, tá? Então a nossa vontade deve ser dominada pela nossa inteligência. Porém, a criança não tem a sua inteligência ainda em ato, ela tem a sua inteligência em potência, ou seja, ela vai se tornar inteligente depois que crescer. Mas a sua vontade, os seus hábitos, os seus estímulos corporais, digamos assim, os seus apetites, eles são assim que ela nasce, ela já vai mamar, ela já vai chorar, ela vai sentir dor, vai sentir frio, vai sentir calor. Então ela começa a ser formada por aquilo que é sensível.
Então, primeiro ela recebe essa formação sensível e depois, com o passar do tempo, ela começa os pais têm que trabalhar a razão, ok? Então, Aristóteles fala que nessa fase ali, depois dos 5 anos para frente, a criança já tem que começar a ser estimulada com aquilo que ela vai desenvolver no futuro. E ele dá as dicas, né? Ele fala que as crianças precisam exercitar-se, né? Ele fala que do 0 aos 3 anos a criança precisa aprender os movimentos das mãos e dos pés. Depois dos 3 até os 5 elas precisam trabalhar com lutinhas, né? Tumble play, que fala em inglês, né? Sem machucar a criança, claro, para que ela vá pegando força, né? Vá pegando esses movimentos, e depois, a partir dos 5, que elas sejam integradas aí em música, né? Exercício e música é o que forma principalmente as crianças. Então, esses conselhos de Aristóteles, eles servem para a formação da criança desde o comecinho. Desde o comecinho, quando ela vai estar sendo formada, até o seu desenvolvimento, a sua vida adulta. Então, por isso que a gente não precisa deixar as crianças ter contato, tem que evitar o contato com as porcarias do mundo, né? Principalmente música e também muitos vídeos, né? Muitos programas de internet, programas de televisão até, que acabam sensualizando as crianças, fazendo elas ficarem boca dura, comportamentos de responder aos pais, de quebrar a autoridade dos pais, dos mais velhos, de ser preguiçoso e tudo mais. Tudo isso tem que ser evitado, e as crianças têm que imitar dos pais, obviamente, as virtudes. Então, 2 dicas que a filosofia traz para a gente na educação de crianças aí. A primeira é que as crianças não devem ser evitadas, né? Os pais devem evitar de ter contato com porcarias na idade inicial, na vida inicial das crianças. E a segunda é que elas primeiro desenvolvem o físico, depois a inteligência e a razão.